A paz do Senhor seja contigo. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, a palavra nos diz: vocês deixaram de me amar, vocês deixaram de praticar as primeiras obras. Neste mesmo capítulo, do 1 ao 7, nos fala sobre a carta escrita à igreja de Éfeso. O que a igreja de Éfeso fazia que agradava a Deus? Ela era uma igreja perseverante, ela era uma igreja que não desistia, era uma igreja que não tolerava o pecado, era uma igreja que examinava cuidadosamente aqueles que se diziam ser apóstolos, mas eram mentirosos e enganadores. Era uma igreja que buscava ao Senhor, era uma igreja que trabalhava arduamente para o Senhor. Mas tinha algo naquela igreja que não estava mais agradando a Deus, que não estava agradando ao Senhor. Onde o Senhor diz: vocês deixaram de me amar, vocês deixaram de praticar as primeiras obras. Lembram como vocês eram? Lembram como vocês faziam no início? Lembram como vocês trabalhavam para mim no início? Mas vocês deixaram de fazer tudo isso. Vocês deixaram de praticar o primeiro amor. Vocês deixaram de me buscar como no início. Vocês deixaram de fazer a minha vontade como vocês faziam no início. E o Senhor dá um alerta àquela igreja. O Senhor diz: volte à prática do primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Volte a me amar como antes, a trabalhar para mim como antes. Porque se vocês não fizerem isso, eu virei e retirarei o castiçal do meio das igrejas. O castiçal, se você for ver no capítulo 1, fala que os castiçais eram as igrejas. As estrelas representavam os pastores e os castiçais as igrejas. Se você não voltar a praticar as primeiras obras, se você não voltar a me amar como antes, a trabalhar para mim como antes, eu virei e retirarei você, igreja, do meio das demais igrejas. O Senhor, ele deixa bem claro aqui o que ele iria fazer caso a igreja não retornasse ao seu primeiro amor. Ela trabalhava para o Senhor. Ela era perseverante, sim. Ela não tolerava o pecado, não desistia, mas não fazia como no início. Não buscava como no início. Não perseverava como no início. Não trabalhava como no início. E deixou de amar a Deus como amava no início. Então, o Senhor alerta aquela igreja, como o Senhor também traz um alerta para nós, como igreja, nos dias de hoje. Muitas igrejas trabalham para o Senhor. Muitas igrejas têm trabalhado, têm perseverado, têm buscado, não têm desistido, não têm tolerado o pecado, elas têm cuidadosamente examinado aqueles que se dizem serem apóstolos, mas não são. Mas mesmo assim, a nossa igreja, nos dias de hoje, deixou de praticar as primeiras obras. Deixou de buscar a Deus como no início buscava, de trabalhar como no início trabalhava, com aquele fervor, com aquela vontade, buscando sempre, constantemente ao Senhor, trabalhando constantemente para o Senhor, amando a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Aquela igreja tinha deixado de fazer isso. E hoje as igrejas também têm deixado de fazer. As igrejas têm orado pouquíssimo. As igrejas têm buscado muita revelação, buscado muitas pessoas para pregar de fora, pessoas que se dizem ser apóstolos, pessoas que se dizem ser usadas por Deus. Tem menosprezado aqueles que estão dentro de casa,
Tem deixado de capacitar aqueles que estão ali para pregar a palavra do Senhor. Tem deixado de amar, deixou de amar a Deus como no início amava. Deixou de trabalhar para a obra do Senhor como no início trabalhava. Tem orado muito pouco, tem buscado muito pouco ao Senhor. Tem procurado muitas bênçãos, tem procurado muito, corrido atrás de Deus, pelo que Deus tem para dar, mas não tem ido atrás de Deus pelo que Deus é. Buscar, orar pelos necessitados, pelos que necessitam de oração constante, por aquele que está caído, por aquele que está abatido, por aquele que não tem força mais para se levantar. A igreja tem deixado de fazer tudo isso. A igreja tem deixado de buscar a Deus como no início buscava. Tem deixado de orar fervorosamente. Tem deixado de fazer a vontade de Deus como no início fazia. E deixou de amar a Deus. E Deus traz um alerta para a nossa igreja nos dias de hoje. Voltem à prática do primeiro amor. Voltem à prática das primeiras obras. Voltem a ser como vocês eram antes, porque senão eu virei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu virei e removerei vocês do meio das demais igrejas. Essa é a alerta de Deus para as nossas vidas. Vamos voltar a praticar o primeiro amor. Vamos voltar a buscar a Deus como no início nós buscávamos. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas, o mover do Espírito de Deus agir sobre nós. Vamos amar mais uns aos outros. Amar, mas é amor de verdade. Amor sem condenação. É um amor verdadeiro, um amor que dê a mão, um amor que ajude a levantar. Um amor que mesmo o seu irmão estando errado, você vai lá, você não condena, você orienta se você puder orientar. Mas se você não puder, você dá a mão e ore junto com ele, para que ele tenha força para levantar. Nós temos que olhar para Deus com olhos de amor. Nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração. Voltarmos a praticar as primeiras obras. E que a palavra do Senhor, que esta palavra seja pregada nos nossos corações. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor e aguarda, feliz é aquele que ouve e guarda, porque ele receberá a coroa da vida eterna. Aqui no final do versículo 7, do capítulo 2, do versículo 7, nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquele que vencer se alimentará da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Então, mesmo trabalhando para o Senhor, perseverando, buscando, não desistindo, precisamos voltar à prática das primeiras obras. Precisamos voltar a trabalhar para Deus como antes, para que o Senhor não venha e nos remova do meio das outras igrejas. Que o Senhor, que esta palavra seja cravada no teu coração e que Deus te abençoe.